Olá, queridos, graça e paz vos sejam em tudo multiplicáveis. Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui para mais uma videoaula do CETEB, hoje encerrando a disciplina de pedagogia. Espero que estas aulas estejam de alguma forma abençoando e edificando a sua vida, tá bom? Na próxima videoaula nós já vamos estar iniciando uma disciplina nova, uma matéria nova, tá ok? Bom, vamos pegar aqui a página 23 da nossa apostila. Lembrando que, como nós falamos na última videoaula sobre planejamento de aula, lembrando que não basta o preparo teórico da lição. É preciso sempre contextualizá-la, ou seja, trazer ela da época e dos costumes em que foi escrito para a época de hoje e de acordo com os nossos costumes, para que o aluno saiba como aplicar na prática, na vida útil, no dia a dia, aquilo que a palavra de Deus ela ensina, tá bom? Outra coisa que eu queria falar aqui rapidinho, antes de entrarmos no estudo de hoje, da página 22, é que se na sua igreja tiver estudo de professores, não deixe de participar do estudo de professores da sua igreja. Cada igreja tem uma estrutura, mas a igreja que tem o estudo de professores é fundamental para o professor de escola dominical participar dela. Por quê? Porque cada professor ele tem um nível de conhecimento. E no estudo de professores nós conseguimos unificar este conhecimento. Se a gente não tem estudo de professores na nossa igreja, de repente um professor é mais privilegiado, tem mais conhecimento, então a turma dele automaticamente vai ser mais privilegiada pelo conhecimento dele. Quando nós temos um estudo de professores, cada professor coloca o seu conhecimento, troca ali as informações, troca ali dados e assim todos conseguem ter, digamos assim, entre aspas, o mesmo nível de conhecimento. E assim todas as classes elas vão ser beneficiadas, O que eu conheço, que o meu colega não conhece, eu passo no estudo de professores. Aquilo que ele sabe, que ele conhece, que eu não conheço, ele passa e eu pego a nota, adquiro, Cada um tem uma condição de buscar subsídios, cada um tem uma condição, de repente, de fazer uma pesquisa melhor do que o outro, outros têm um nível de conhecimento maior, enfim, é bom sempre essa troca de informações, tá bom? Vamos lá, vamos falar hoje rapidamente sobre material de estudo. Todo estudo requer um material informativo mínimo que permite esclarecimentos e aprofundamentos referentes aos temas a serem estudados. Assim, é necessário termos enciclopédias, tá? Uma dica que eu dou aqui é a Enciclopédia Bíblica de Orlando Boyer, da CPAD. Ela não é muito grande, mas também não é muito cara. Normalmente as enciclopédias elas são caras. Ela vale pelo preço que ela tem, quer dizer, ela não é melhor, mas também não é pior. É aquela que está ali no meio, tá? Para quem está estudando, principalmente quem está começando agora, é uma boa, é uma recomendação aqui, tá bom? Precisamos também de dicionários bíblicos, porque a Bíblia é um livro que foi escrito numa época que não é nossa, costumes que não são nossos, não é uma cultura que não é nossa, então muitas informações na Bíblia nós desconhecemos, tipos de plantas, árvores, costumes. Então ter um dicionário bíblico é bom porque ajuda nisso tudo aí. Precisamos também ter dicionários bíblicos, dicionários teológicos também, tá? Dicionários teológicos, existem algumas palavras teológicas, existem algumas doutrinas teológicas que nós às vezes desconhecemos. Então o dicionário teológico ele ajuda a resumir os assuntos teológicos que às vezes às vezes se depara aí nas revistas, nas lições. Precisamos também ter dicionário da língua portuguesa, claro, Às vezes o comentarista da lição ele traz palavras ali que é de desconhecimento geral. Desculpa aí você tá ouvindo o som no fundo aí de uma moto passando, é porque aqui é assim, As pessoas, eu tô aqui gravando aqui diretamente da igreja e tem pessoas que às vezes passam aqui de moto, de ônibus, enfim, aí o som acaba saindo, mas nada que atrapalhe a nossa videoaula, tá bom? Precisamos também de atlas geográfico. Às vezes, dependendo da lição que você estiver dando, é bom saber a distância
de uma cidade para outra, né, de um reino a outro. Então um atlas geográfico ajuda muito. Precisamos de compêndios, concordância bíblica para você encontrar os versículos, apesar de que agora nós temos o tio Google, né? O tio Google acha fácil. Antigamente nós usávamos muito a concordância, né? Até algumas bíblias como a minha aqui, elas já vinham, a Bíblia é uma Bíblia antiga, algumas não vêm mais, não mais com isso, a minha vem com dicionário, ó, dicionário, a minha vem com dicionário bíblico, tá? E vem também com uma concordância. Mas hoje, ó, concordância, tá? Aqui você acha os versículos, que às vezes você lembra do versículo, mas não sabe onde está. E a concordância ajuda você a localizar o versículo. Hoje, com a tecnologia, é muito fácil. Chega lá no tio Google, lá, digita lá uma parte do versículo, dá o Enter e o tio Google acha para você onde é que está o versículo, né? Precisamos também um caderno para apontamentos, embora muita gente também use computador, laptop. Eu mesmo uso computador para preparar as minhas aulas às vezes, para preparar sermões, estudos, e é muito mais vantajoso você fazer direto no computador. Você não precisa ficar, se você errar, não precisa rabiscar. Se você quiser mudar a posição da ordem das ideias, você não precisa ficar rabiscando papel, você muda no computador mesmo, fácil, você recorta, cola, enfim, é muito mais fácil. Mas para quem não tem habilidade com tecnologia, um velho papel com caneta, né, ou lápis, melhor dizendo, lápis que dá para você apagar, ajuda. Além de livros específicos para os temas que você vai estudar. Dependendo do assunto que você vai estudar, você tem que ter livros, né, que tratem do assunto. A ordem: todo material de estudos deve estar separado por seus respectivos temas, a fim de não perdermos tempo procurando um assunto numa verdadeira Babilônia cultural. É sempre importante que o material utilizado seja logo após seu uso colocado em seu devido lugar, para que não se percam informações importantes. Ter a biblioteca organizada é a melhor coisa que existe. Na minha mini biblioteca, não tem a biblioteca, por exemplo, como a do pastor Germano Soares, mando um abraço para ele, meu mestre, meu professor. A biblioteca do cara meu Deus do céu, é uma sala só da biblioteca dele. Então, mas eu tenho uma bibliotecazinha humildezinha. Então, a minha humildezinha biblioteca, eu procuro colocar os livros em ordem temática, tá? Em ordem de assunto. Porque se eu precisar, por exemplo, falar sobre casamento, eu sei onde estão os livros que falam só sobre família, né? Família, casamento, educação de filhos. Então, ter isso em ordem ajuda muito na hora que você vai preparar um estudo. E colocar em ordem é bom porque você não perde, né? De repente tem gente que não tem biblioteca organizada e sabe que tem um livro, mas não sabe onde está. E aí tem que ficar procurando, e às vezes nem acha. Então, ter uma biblioteca organizada ajuda muito, tá? Período de estudo. Período do dia mais favorável para se estudar depende de uma série de fatores, como, por exemplo, disponibilidade de tempo. Qual é o período do dia que você tem mais disponibilidade para estudar? O relógio biológico. Né? Tem gente que aprende melhor pela manhã, tem gente que aprende melhor na parte da noite, tem gente que aprende melhor na parte da madrugada, tem gente que funciona melhor em vários períodos do dia. Tem gente que de manhã não adianta, ele de manhã está ainda na manivela, ainda está acordando, né? Tem gente que de manhã para ele é melhor porque a mente já está fresca, descansou, ele absorve melhor os assuntos. Então tudo depende de disponibilidade de tempo, né? O tempo que você tem para estudar, devido aos fatores de trabalho, enfim. Depende do teu relógio biológico, depende da questão do seu hábito de vida mesmo, né? Por aí vai. É importante que o estudante se conheça e saiba em que período do dia ele rende melhor. Outro ponto que é importante para quem está estudando é as horas de estudo. Não existe um número determinado de horas de estudo que possa ser considerado melhor. Cada estudante deve estabelecer um quantum de tempo por dia que lhe seja necessário para que ele possa vencer a sua necessidade de estudo. Lembre-se que se você parar de estudar, você acaba também parando de crescer. Pastor Antônio Gilberto, um dos maiores teólogos do Brasil, e por que não dizer do mundo, uma vez eu estava participando de um estudo com ele, ou estava lendo um artigo, alguma coisa assim, e ele disse que quando ele parava de estudar, ele parava de crescer, por isso ele nunca parava de estudar. Meu irmão,
Se você já ouviu falar do pastor Antônio Gilberto ou conheceu o pastor Antônio Gilberto, você sabe que se um homem da envergadura dele, do quilate dele, disse que não pode parar de estudar, porque se parar de estudar, para de crescer, um homem que era mestre em teologia, mestre em psicologia, mestre em pedagogia, um homem que tinha até trabalhos fora do Brasil, nos Estados Unidos, em algumas universidades, se o camarada de uma envergadura dessa dizia que não podia parar de estudar, porque parava de crescer, e eu e você então? Entendeu? Então, temos que sempre continuar estudando, não pode parar. Eu costumo dizer aos meus colegas formandos que se você parar de estudar, você para de crescer. Eu me formei em teologia, mas nunca parei de estudar. Se você para de estudar, a tua mente, escute, a tua mente, ela não deleta informação, mas ela substitui informação. Então, você vai aprendendo outras coisas e aquelas informações que você estudou vão ficando lá para trás, às vezes você esquece. Não é que ela está deletada, está aí armazenada, mas você não consegue puxar ela. Você precisa de alguma coisa, de algum gatilho para relembrar, para puxar ela. Então, você sempre tem que estar estudando. Um médico, se parar de estudar, por exemplo, ele fica para trás, né? A todo tempo surgem novas doenças, novas pesquisas, né, no campo das questões ali, né, patológicas, sempre surgem novos medicamentos. Então o médico tem sempre está estudando a mesma coisa. Um advogado, uma pessoa que se forma em direito e para de estudar, ele fica para trás. Ele tem sempre que continuar estudando, né, estudando novos casos, aprendendo ali outras situações, estudando, né, vendo ali processos onde existem situações em que abrem precedentes para outras situações. Enfim, não pode parar de estudar, tá bom? Nunca, parar de estudar nunca. A biblioteca, entendo que para a biblioteca ter a sua personalidade, ou seja, ser respeitada por toda a igreja, a formação dela deve ser proposta em reunião para que todos tomem conhecimento do assunto em questão. Estamos falando aqui de igreja, tá? Aqui já é igreja. Se você quer montar uma biblioteca na sua igreja, é bom que você comunique isso ao seu pastor aprove isso, e o seu pastor coloque isso em votação numa reunião ministerial, para que todos tomem conhecimento e o negócio fique firme mesmo, oficializado, não seja algo que é alguém que quer fazer, não, é a igreja que quer fazer. Alguém vai ficar responsável por correr atrás disso, mas a ação é da igreja, não é de uma pessoa. Montagem do acervo. Todo acervo deve ser catalogado por um sistema eficiente, para pronta consulta e serviço de circulação, sem perigo de extravio do material. Hoje em dia existem vários programas onde você pode, num computador, catalogar todo o material para você saber o que a biblioteca dispõe de material. Se alguém de repente chega e procura um livro, tem um livro tal, como é que você vai saber? De repente sua biblioteca tem 1000 volumes, como é que você vai dentro de 1000 volumes se tem um livro tal? Então você tem que ter alguma forma, né, de catalogar isso e ter alguma maneira de pesquisar isso para saber se tem um livro ou não e onde o livro está. Uma biblioteca, ela tem que conter o que, pastor? Ela tem que conter livros, tá? Mas também revistas, jornais, folhetos, recortes, mapas, tá? Recortes de situações tanto bíblicas quanto às vezes secular também, porque nós não somos alienados, né? Nós vemos em sociedade. Então as coisas que acontecem na sociedade influenciam às vezes, de repente, em algum estudo que nós vamos ministrar. Hoje mesmo eu estava estudando sobre a questão do Pix. Sabe o que é Pix? Então dá uma pesquisada sobre Pix, tá? É um plano, tá? Um plano financeiro aí para acabar com o dinheiro em papel e em moeda, tá? Vai se trabalhar só na questão como é que eu posso dizer, da tecnologia, né? De questão de informática. Questão mais, esqueci o nome da palavra agora, você deve estar lembrando aí, falando para mim, né? Mais na questão virtual, essa palavra que eu ia usar, virtual, né? O dinheiro vai ser virtual, vai ser mais na questão mesmo da tecnologia, o dinheiro vai ser digital. Isso para a gente é importante porque, por exemplo, eu estudo escatologia bíblica, ministro de escatologia bíblica há muitos anos em seminários teológicos, em igrejas, e é bom saber sobre isso porque isso, né, ajuda a controlar a massa, controlar as pessoas, que a gente sabe que vai ser algo que vai acontecer na grande tribulação, mas não vou entrar nisso não, que isso é outro assunto, tá bom?
mas é uma maneira do anticristo poder ter para controlar as pessoas. A organização do acervo, ter uma lista com todo o material catalogado em ordem alfabética, ou por nome do livro ou por assunto. Para cada livro deve haver uma ficha que lhe seja necessário. Se o leitor atrasar na devolução do livro, eu falei ficha necessária, mas não precisa ser ficha física não, pode ser no computador, tá? Ali catalogar as pessoas também, saber quem pegou o livro, quando pegou, com qual o prazo de entrega. Por exemplo, se alguém demorar a devolver o livro, você tem ali na ficha dele, né, no computador onde ele mora, os telefones de contato, e-mails, né, o WhatsApp, para você poder lembrar o camarada, lembrar, sabe, aquela lembrança, aquela, rapaz, ei, acabou de ler o livro, entendeu? Se um livro for perdido, deve ser substituído, obviamente, por outro igual, ou sobre o mesmo assunto na falta deste. O problema é que existem livros que são relíquias, né? Eles têm livros, por exemplo, que são verdadeiras relíquias, que não se editam mais, nenhuma editora faz mais, nenhuma edição. E aí se perdeu um prejuízo monumental. Serviços que uma biblioteca pode prestar, para nós encerrarmos. Formação, informação e ampliação cultural de professores e alunos. Serve tanto para os membros da igreja, quanto para os alunos, né? Para os professores da escola dominical ter acesso a uma maior informação. Também funciona como um serviço de circulação de livros. Esses livros também podem ser digitais, também podem ser em PDF. Guardar e conservar o material didático também da ED. Tá? Considerações finais. Independente da necessária aplicação de resultados científicos e tecnológicos, a educação, sendo uma atividade sociocultural, política e econômica, pode e deve ser desenvolvida através da inter-relação entre escola, família e comunidade, tendo as várias ciências como suporte para o desenvolvimento de um ser humano convencido de seu papel, protagonizado na sociedade. Tá bom? Então, que o Senhor Deus te abençoe cada dia mais, que o Espírito Santo ele se encarregue de falar melhor ao seu coração. E como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 8, e nós sempre estamos lendo isso aqui, não é? Paulo falando acerca dos dons, ele diz, se o seu dom é ensinar, que haja excelência no ensino. Que Deus te auxilie, que Deus te ajude. Deus abençoe a sua vida, graça e paz.